Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma videoaula e hoje a nossa aula ela vai versar, né? Ela vai falar sobre a psicanálise, que é uma das escolas da psicologia contemporânea e que tem uma grande força dentro do conhecimento psicológico e representa, né, uma das grandes áreas dentro da psicologia. Então, falar de psicanálise é falar de uma nova proposta da teoria psicológica dentro de um tradicionalismo pela qual a psicologia ela veio se desenvolvendo no final do século XIX e início do século XX, e porque vai inaugurar um novo olhar, né, sobre os fenômenos psíquicos, de como olhar os fenômenos psíquicos, de como interpretar os fenômenos psicológicos para além da objetividade que veio, né, se fortificando quando a psicologia ela adquire um status de ciência. Então, até então pensava-se em uma psicologia objetiva, que tinha como objeto de estudo o comportamento, que tinha como objeto de estudo a consciência, e com a psicanálise, que tem como seu maior representante, que é o fundador, né, desta corrente na psicologia, chamada Sigmund Freud, que foi um médico vienense, que veio tratar os fenômenos psicológicos a partir de um outro viés, que não o viés da objetividade. Então, se pudéssemos traduzir uma palavra, a psicanálise, se nós pudéssemos traduzir a psicanálise em uma palavra, nós iríamos traduzir essa palavra, nós entenderíamos que essa palavra, né, de acordo com o que a própria autora do livro, Lana Bock, nos coloca, seria a palavra inconsciente como sendo o objeto de estudo da psicanálise, né? Então, falar de psicanálise é falar de inconsciente, que é um outro olhar da psicologia totalmente diferente do olhar que nós tínhamos até então dentro dessa grande ciência pela qual na qual a psicanálise se desenvolveu. Então, falar de psicanálise é falar de uma teoria, é falar de um método de investigação, é falar de uma metodologia clínica, porque a psicanálise ela vem desvendar os mistérios da psique humana à luz da prática clínica. Só que é uma clínica totalmente diferente do que vinha se realizando até então. Então, nós vamos pensar que Freud ele foi um pioneiro de um novo fazer clínico, mas que não foi tão pioneiro assim. Ele já tinha, né, já haviam outros teóricos que já vinham, né, apresentando outras propostas, e aí a gente vai pensar no Charcot, lá na França, a gente vai pensar no próprio Joseph Brauer, lá em Viena. E aí Freud ele vem como sendo, né, o grande propagador destas propostas, que foi o que teve coragem, foi o autor, né, foi o grande representante dessa nova corrente da psicologia e vem apresentar uma nova perspectiva, né, do olhar para olhar os fenômenos psicológicos, né? Então, olhando um pouquinho da gestação da psicanálise, a gente vai ver que ela tem uma origem a partir dos estudos, né, desses autores que eu falei para vocês, de Charcot, de Brauer e Freud, vem e vai desmembrar isso e vai ter coragem de apresentar isso para o mundo, né, ao mundo, e dizer que nós, seres humanos, somos dotados, né, de algo que nós não podemos ver, nós não podemos mensurar, nós não podemos apalpar, né? Que é o inconsciente humano, né? O inconsciente sendo esse entendido como sendo o grande lugar, né, existente na psique humana, onde estariam ali todos aqueles conteúdos que não estão a nível consciente, né? Conteúdos estes que foram parar no inconsciente a partir de processos psicológicos inconscientes que foram decorrentes de vivências, né? De algumas vivências que o próprio indivíduo foi presenciando, foi tendo ao longo do seu desenvolvimento.
E aí falar desse mecanismo, né, falar desse processo, a gente vai citar aqui, eu não vou me aprofundar aqui, mas eu vou citar aqui que, de acordo com a teoria psicanalítica, o processo que levaria estes conteúdos para o inconsciente, né, para esse lugar ali escondido, para esse lugar invisível, seria um mecanismo de repressão, né, como sendo o mecanismo que leva, que vai fazer desaparecer da consciência aqueles conteúdos que são ali vivenciados e que em algum momento são desagradáveis para o indivíduo, ao indivíduo, e o indivíduo de forma inconsciente, né, acaba deslocando esse conteúdo para aquele lugar e ficaria ali subjacente, né, dentro da psique humana. E com isso, Freud iria desenvolver a sua teoria, né, a teoria do aparelho psíquico. Na verdade, ele vai desenvolver duas teorias, né, a primeira estrutura e a segunda estrutura ao longo da sua carreira. E aí ele vem falar que nós somos dotados, né, de três componentes básicos, que a nossa psique ela é dotada de três componentes básicos, e aí nós vamos falar do inconsciente, nós vamos falar do pré-consciente, a gente vai falar da consciência, sendo o inconsciente, né, como sendo o conjunto de conteúdos não presentes no campo atual da consciência. É constituído por conteúdos reprimidos, que não têm acesso aos sistemas pré-consciente e consciente pela ação de censuras internas, né? Esses conteúdos podem ter sido conscientes em algum momento e terem sido reprimidos, isto é, foram para o inconsciente ou podem ser genuinamente inconscientes. O inconsciente é um sistema do aparelho psíquico regido por leis próprias de funcionamento, ou seja, de acordo com Freud, o inconsciente humano ele é independente, né? É uma parte independente da nossa psique, tá? E aí, além do inconsciente, nós falaríamos de um pré-consciente, de um sistema pré-consciente. Vou beber uma aguinha aqui que eu engasguei. A gente vai falar do pré-consciente. Gente, até fiquei com o olho vermelho, ó. Engasguei de verdade. Mas como eu tô gravando aqui, vamos tocar. Nós teríamos, né? Nós seríamos dotados de um mecanismo pré-consciente, e esse mecanismo iria se referir ao sistema em que permanecem os conteúdos acessíveis à consciência, como se fosse ali uma fronteira, né? É aquilo que não está na consciência nesse momento, mas que no momento seguinte ele poderá estar. Como eu estou falando assim, ele fica ali de stand-by, são aqueles conteúdos que ficam ali de stand-by. Além disso, nós temos o conteúdo consciente, né? E aí, de acordo com Freud, a consciência é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior, né, e as do mundo interior. Na consciência, destaca-se o fenômeno da percepção, né, principalmente a percepção do mundo externo, do mundo exterior, a atenção e o raciocínio. Então, a gente vai falar da percepção. Quais são as percepções? Né? Quais são as nossas percepções? As percepções é a forma como nós estamos percebendo o mundo. E a gente percebe o mundo através dos 5 sentidos: visão, audição, né? Paladar, tato, olfato. E aí a gente vai perceber estas informações do mundo exterior através do nosso sistema perceptual, né? Além da atenção e do raciocínio. E aí Freud, no desenvolvimento da sua teoria, vem apresentando várias ideias e várias concepções que foram, ao longo do tempo, sendo encaradas e interpretadas com muita desconfiança, né? E uma destas contribuições teóricas do Freud foi a própria descoberta da sexualidade infantil. Então, imaginem o que foi para Freud, o que ele teve que enfrentar ao longo do desenvolvimento da sua teoria. Imagina Freud falar de conceitos até então moralmente inaceitáveis, né?
E quando falamos desses conceitos, vamos falar, né, do que Freud falou sobre a existência de uma sexualidade infantil. Nossa, imaginem isso, Freud falando que a criança, né, até então entendida e concebida como ser puro, inocente, intocável, apresentar uma sexualidade. Isso chocou a sociedade da época, a sociedade conservadora, objetiva, a sociedade totalmente puritana, né? Então, falar para a sociedade que a criança ela era provida de uma sexualidade, isso chocou muito, né? Os paradigmas da época. Então, Freud vem falar de libido, né? Freud vem falar que a libido seria a energia dos instintos sexuais, né? E somente dos instintos sexuais. Vem falar que a criança apresenta, né, essa energia, só que não é uma energia voltada para o sexo propriamente dito, mas para a descarga energética, né? Então, a busca pelo prazer, né? E é um prazer que ele é vivenciado de acordo com a teoria freudiana, vem sendo vivenciado por fases, de acordo com o desenvolvimento infantil. E aí o Freud vai dividir essas fases em 5, né? Ele vai falar que a criança lá, bem pequenininha, ela vai apresentar uma fase onde essa zona de erotização vai ser a boca. E aí ele vai falar na fase oral, quando a criança é bem pequenininha. Sabe aquela fase que a criança leva tudo para a boca e tá achando tudo gostoso? Ela põe o dedo, ela põe o rabo do cachorro, ela põe o pipo, ela põe, enfim, tudo na boca, né? Porque aquilo ali está sendo extremamente prazeroso para ela. Então, Freud, observando, a observação de Freud quanto ao desenvolvimento das crianças nesses aspectos, ele vai chamar esse primeiro momento, né, de fase oral. Quando a criança vai se tornando um pouquinho mais velha, ele vem falar que as crianças vão entrar numa outra fase, que ele vai chamar de fase anal. Nossa, imagina Freud falando de fase anal no início do século XX, né, numa cidade totalmente puritana, né, puritana. E aí nós vamos ver que Freud teve coragem de falar sobre isso, teve coragem de encarar, né, quebrar ali as barreiras teóricas, científicas da época que estavam ali hard, né, que estavam ali bem duras, e Freud teve coragem de ser o desbravador de uma teoria totalmente inovadora. E aí ele vem falar que as crianças apresentam uma zona de erotização, que é o ânus, ali no controle esfincteriano, no controle do xixi e do cocô, esfíncter, né, com xixi e cocô. E ele vem falar que a criança ela sente prazer ali, naquele controle. É aquele momento que a criança está descobrindo usar o trono, usar o sanitário, que a criança ela descobre, ela passa a ter autonomia, né, sobre o próprio corpo, e ela vai e descobre que ela pode controlar o próprio corpo quando ela consegue segurar ali a vontade de usar o banheiro e vai até o banheiro. Então, esse momento, Freud vai chamar de zona, ou melhor, de fase anal, tá? A próxima fase é aquela fase da descoberta do próprio corpo, onde a zona de erotização para a criança é ali nas meninas a vagina e nos meninos o pênis. E aí ele vai chamar essa fase de fase fálica. As crianças às vezes estão ali descobrindo, tá assistindo televisão, tá lá pegando no pintinho o menino, né? A menina tá lá manipulando, né, o seu órgão genital e tá sentindo prazer, só que não é um prazer sexual, com cunhos, né, sexuais. É um prazer, é uma zona ali extremamente erógena manipular, né, as zonas sexuais, as áreas genitais, né? E aí a criança fica naquele processo. Quem tem filho em casa, quem tem sobrinho em casa, quem tem criança em casa, observa isso.
E essa fase do desenvolvimento acontece também quando as crianças estão na escola, não é só em casa. Então é importante que os professores saibam que aquilo ali faz parte do desenvolvimento, que aquilo ali faz parte do processo de desenvolvimento, de maturação da criança. Encarar aquilo com naturalidade, não com problematização, né? Então daí a importância de estudar essas teorias psicológicas, teorias do desenvolvimento, nos cursos de licenciatura, que é para despertar, para formar os professores com essa visão mais, né, crítica sobre o que está acontecendo ali, tá? E quando a criança sai dessa fase, ela vai passar por um período de latência, que é quando vai dar uma acalmada. E aí esse período vai coincidir com a ida da criança para a escola, a energia está toda voltada para a conquista de novos territórios, novos espaços, novos colegas, novos conhecimentos, e aí isso dá uma acalmada, né? Até quando lá pela puberdade, por volta dos 11 anos, a criança vai entrar nessa última fase, que é chamada fase genital, quando o interesse não vai estar mais voltado para o próprio corpo, para a manipulação do próprio corpo, mas sim vai estar voltado para o mundo exterior, para a fonte de prazer vai ser buscada em outras pessoas, né, em outros objetos. E aí nós vamos entrar na fase genital, que é a fase que persiste até então, que passa a persistir até então. Então Freud foi o grande pioneiro em falar, e ele teve coragem de falar sobre isso em um mundo totalmente puritano, como eu já falei anteriormente, né? E aí nessa fase vai acontecer o que é muito conhecido dentro da psicologia e da psicanálise propriamente dita, que é um fenômeno chamado complexo de Édipo, né? Se dá em torno ali dos 3 e 5 anos da criança, que é o apaixonamento pela sua figura parental. As meninas se apaixonariam pelos pais, né? A paixão, assim, bem entre aspas, tá, gente? O menino se apaixonaria pela mãe, e aí é quando há aquele sentimento, né, de posse, aquele sentimento, o menino fica extremamente grudado com a mãe, a menina com o pai, e vice-versa, e aí existe, né, aquele desejo inconsciente, né, do menino possuir a mãe da menina, possuir o pai, mas não é um possuir sexual, pessoal. É a propriedade, é o envolvimento, é o apaixonamento. E aí, em algum momento, vai acontecer ali disso passar. E quando a gente fala desse fenômeno, considerando os conhecimentos em psicologia, a gente vai falar ali que vai acontecer um processo de castração, de acordo com os conceitos psicanalíticos, né? Que é o medo de perder esse pai e essa mãe, e o menino ou a menina vão esquecer desse apaixonamento, né? E aí, o complexo de Édipo é importante para construir a personalidade, né? Como sendo um grande construtor da personalidade na criança, tá? O complexo de Édipo, que foi inspirado, por exemplo, esse nome Édipo, faz parte de uma tragédia grega, e aí tem muitas histórias aí que rolam, que foram publicados sobre essa tragédia grega chamada Édipo Rei, e aí você pode estar dando uma olhadinha para entender melhor de onde que surgiu esse termo complexo de Édipo, tá bom? E aí eu deixei de falar aqui de algo muito importante que esteve lá no início da psicanálise, né? Que foi um método desenvolvido por Freud dentro desse contexto clínico. E aí, assim como Breuer já vinha praticando algumas práticas, já vinha tendo algumas práticas, até então vistas assim com muita desconfiança pela comunidade médica, para tratar algumas neuroses, para tratar alguns adoecimentos psíquicos da comunidade até então. E aí eu vou falar da hipnose, né? O método hipnótico foi desenvolvido no início por esses teóricos e foi colocado em prática por eles, tanto por Charcot, né, que foi o pioneiro, Charcot lá na França, Breuer lá em Viena, Freud como sendo um seguidor de Breuer, né, e depois eles vão se separar, eles vão se emancipar, eles vão se dividir, porque o próprio Breuer não vai, né, concordar com a teoria da sexualidade, vai deixar Freud com isso, vai deixar Freud sozinho, levantando a bandeira da sexualidade infantil.
E aí a sugestão hipnótica, né, na verdade, é um processo que induziria o paciente a trazer da inconsciência aqueles conteúdos reprimidos, né? O Freud entendia, e o Breuer também, o Charcot também, que aqueles conteúdos que foram parar lá no inconsciente, eles viriam à consciência a partir do método, a partir da sugestão hipnótica, né? E aí, com o tempo, o Freud vai abandonar a hipnose, ele não vai, né, mais exercer a hipnose e vai ter um outro método de trabalho, que é o método catártico, que é essa explosão, é a pessoa tomar consciência desse conteúdo inconsciente estando acordado, estando desperto, estando consciente, não mais estando hipnotizado como acontecia até então. Por que ele fez isso? Porque ele percebia que quando os pacientes estavam hipnotizados, eles lembravam de tudo o que estava acontecendo, né? Tudo que tinha acontecido, todos os traumas vividos. Mas quando as pessoas despertavam, os sintomas continuavam. Então ele entendeu que a pessoa, quando hipnotizada, os sintomas sumiam, os problemas sumiam, mas quando a pessoa voltava à consciência, os problemas voltavam. Então ele entendeu que ele precisaria partir para um novo método e ele passou a praticar, né, a clínica dele a partir do método catártico, que é catarse, né, falar. A análise se dá pela palavra. E aí falar do método analítico, falar do método da psicanálise é falar, né, sobre a fala, é analisar a fala. E aí, além da fala, vamos fazer a interpretação dos sonhos, né? Tanto é que Freud, em 1900, escreve o seu tão famoso livro, dentre vários, né, que ele escreveu, que é a interpretação dos sonhos, que é onde ele vai apresentar pela primeira vez, né, o conceito de inconsciente, pré-consciente, consciente, e vai falar que o método de interpretação dos sonhos como um método importante dentro da sua prática clínica. Então, falar de Freud é levar em consideração esses conceitos que eu estou trazendo para vocês aqui. Tá? E aí, além desses que eu já falei, a gente vai falar de pulsão de vida, a gente vai falar de pulsão de morte, a gente vai falar de pulsão de vida sendo codinome, que tem por codinome Eros, né? Vai falar de Tânatos como sendo a pulsão de morte. Isso tudo são estados de tensões, né, que levam o indivíduo a supressão, né, da satisfação, né, da sua realidade psíquica, que é a realidade psíquica como sendo um outro conceito importante dentro da psicanálise, tá? E aí, após esse primeiro momento, após, né, essa gestação, após o nascimento da psicanálise, lá por volta de 1920 e 1923, Freud vai remodelar a sua teoria do aparelho psicológico e vai implementar outros conceitos. E aí ele vai apresentar o conceito de id, ego e superego em substituição aos três primeiros conceitos, inconsciente, pré-consciente e consciente, e vai falar que o id, né, eu vou ler aqui bem conceitualmente para vocês, o id constituiria o reservatório da energia psíquica, e é onde se localizam as pulsões, né, o Eros e o Tânatos, pulsão de vida e pulsão de morte. As características atribuídas ao sistema inconsciente na primeira teoria, nestas são atribuídas ao id, que é regido pelo princípio do prazer. Tá? Vamos falar de princípio do prazer quando a gente fala de id, ok? E aí a gente vai falar de um conceito que é muito usado no senso comum pelas pessoas, de modo geral, que é o conceito de ego, né? Já ouviram falar, comprar uma bolsa faz bem para o ego, pintar o cabelo faz bem para o ego, né? Tirar 10 na prova faz bem para o ego, tá? Massageando o ego. É muito comum a palavra ego, mas o que é ego? Né, dentro dos preceitos da psicanálise. Como vocês entendem o ego? Né? Eu vou ler aqui para vocês. Ego é o sistema que estabelece o equilíbrio
entre as exigências do id, que lá é regido pelo princípio do prazer, e as exigências ou ordens, né, do superego. Superego é onde nasce ali a castração. Lembra da castração que eu falei lá do complexo de Édipo? É o não poder, eu não posso, eu não devo, né? Eu te proíbo. E aí o superego é a tua consciência mais pesada. É quando você come um bolo inteirinho e vem aquela culpa, né? E aí vem o id mandando tu comeres o bolo inteirinho e vem o superego te culpando, dizendo que você é compulsiva. Mas daí vem o ego como sendo ali uma super balança que vai deixar você comer só um pedacinho de bolo e você vai ficar bem. Você vai satisfazer ali, né? Porque você não vai estar tão tolhida quanto o superego quer, mas também não vai sentar o pé na jaca como o id quer. Então vai ser o equilíbrio ali entre aquilo que tu podes e o que tu não deves fazer, vai ser aquele processo ali de busca de satisfação, mas uma busca de satisfação mais consciente, né? Não tão inconsciente, porque o superego ele é regido pelo princípio de realidade. E aí nós vamos falar, né, destas questões muito importantes, que são questões produzidas e que quem nos trouxe foi a psicanálise. E finalmente Freud vai nos apresentar, né, como processos inconscientes, os famosos mecanismos de defesa, né, né, que são processos inconscientes. Nós utilizamos o mecanismo de defesa, mas nós não temos nenhum controle sobre esses mecanismos, né? Então é importante entender que os mecanismos de defesa estão ali para proteger a tua psique, tá? Então são vários os mecanismos que existem de acordo com a teoria psicanalítica. Eu vou só citar alguns aqui e aí depois vocês vão ler o livro direitinho e entender cada um deles. Mas o importante é que vocês entendam que os mecanismos de defesa são processos inconscientes que fazem parte, né, para evitar para evitar o desprazer. Então, para evitar o desprazer, os mecanismos de defesa, eles deformam a realidade. Eles transformam, eles suprimem a realidade, né? Então, é importante vocês perceberem quando é que vocês estão usando o mecanismo de defesa, né, para se preservar, para preservar, assim, o conhecimento, a consciência de uma realidade que está sendo até um pouco dolorida para você tomar consciência e percebê-la, né? Então, nós vamos falar que a defesa, de acordo com Freud, é uma operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, tá? Protegendo dessa forma o aparelho psíquico. É um processo inconsciente, tá? E aí esse movimento, né, esse processo é feito pelo ego. Lembra lá do ego que eu acabei de dizer? E de ego e superego? O ego está sempre ali, né, dando jeitinho, organizando, que é para você ficar bem. E aí, de alguma forma, os mecanismos de defesa acontecem. E aí a gente vai falar do recalque. Eu vou citar aqui os que o livro trouxe, são vários, tá? Eu vou falar da formação reativa, eu vou citar aqui a regressão, eu vou citar aqui a projeção, eu vou citar aqui a racionalização e um que é muito comum, que é a negação. Além da sublimação, que de todos os mecanismos seria o que melhor protege, né, o aparelho psíquico, porque é uma transformação, né? Através da sublimação você consegue transformar a dor, né, transformá-la e utilizar essa dor com resiliência e transformá-la para coisas boas, né? Então, de todos os mecanismos de defesa existentes, a sublimação seria um mecanismo de defesa bem legal
né, de acontecer, enfim, mas você não tem a menor consciência que eles existem, tá, gente? Dessa forma, os mecanismos de defesa, eles estão ali para transformar esses conteúdos, tá? E aí, gente, falar de psicanálise, ó, isso aqui só é um treino, tá? Isso aqui só é assim um salzinho ali para você, nossa, que legal. Isso é bacana falar de Freud, porque muita gente acha que a psicologia é o Freud, né? Falar de psicologia é falar de Freud. Freud é um representante de uma corrente da psicologia que é a psicanálise. Assim como tem o Skinner lá do behaviorismo, né? Como tem Carl Roger lá da ACP, da abordagem centrada na pessoa, nós vamos ter o Freud como sendo representante da psicanálise, né? O maior, o fundador da psicanálise. Depois dele já tiveram e tem vários teóricos que se identificaram com essa abordagem e estão aí para transformar a psicanálise em uma das grandes correntes da psicologia, grandes, né? Existe muito psicanalista e aí muitas pessoas identificadas com essa abordagem, porque realmente é uma abordagem que acaba nos trazendo aplicações e contribuições sociais muito importantes e na educação é uma delas. As contribuições da psicanálise na educação, para a educação, é muito importante. E dessa forma, eu gostaria de convidá-los a conhecer um pouco mais sobre a psicanálise, como sendo uma das grandes teorias dentro da psicologia. Tá bom, gente? Leiam mais sobre a psicanálise, porque existe assim um grande acervo, né, de material divulgado sobre a psicanálise e muito material publicado sobre a psicanálise e de livre, de fácil acesso, se assim você se interessar, tá bom? Então, estude um pouquinho mais se você ficou interessado sobre a teoria da psicanálise. Ok, gente? Tchau, tchau.